Lista de exercícios Psicologia como ciência do comportamento sair. Questão 1 de 10. Você acertou 9 de 10 questões. Verifique o seu desempenho e continue treinando. Você pode refazer o exercício quantas 1, 2, 3, 4, 5 vezes quiser. 6, 7, 8, 9, 10. Verificar desempenho. Corretas 9. Incorretas 1. Em branco 0. Marcar para revisão. Skinner debruçou-se sobre pesquisas, no esforço de responder questões acerca do comportamento humano. Ele quis compreender o que leva as pessoas a se comportar de determinada maneira. A principal base do behaviorismo radical, teoria desenvolvida por Skinner, está na formulação do conceito de comportamento. Quanto ao comportamento operante na teoria de Skinner, é correto afirmar que o comportamento operante é mantido pelas consequências que produz no A. Ambiente. B. O comportamento operante é resultante de experiências inconscientes. C. O comportamento operante é dependente da seleção filogenética. D. O comportamento operante é fruto de reflexos condicionados. E o comportamento operante é causado por aspectos cognitivos. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. Na teoria de Skinner, o comportamento operante é definido como aquele que é mantido pelas consequências que produz no ambiente. Isso significa que um comportamento tende a se repetir se as consequências forem reforçadoras, ou seja, se trouxerem algum tipo de benefício ou satisfação para o indivíduo. Portanto, a alternativa correta é o comportamento operante é mantido pelas consequências que produz no ambiente. 2. Marcar para revisão. William James é um dos principais pensadores do século XIX. Influenciou fortemente os Estados Unidos com suas teorias filosóficas, mas também é considerado por alguns teóricos como o pai da psicologia americana. Assim como outros estudiosos da época. Adota a consciência como objeto de análise, defendendo o caráter funcional que a consciência apresenta para a adaptação do sujeito. B. A importância da definição da consciência e do estudo dos seus conteúdos. C. O caráter estático da consciência como mais relevante que o seu fluxo. D. A definição da natureza real das experiências conscientes. Os estados elementares da consciência como aspectos importantes para a sua compreensão. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. William James, um dos principais pensadores do século XIX e considerado por muitos como o pai da psicologia americana, defendia a ideia de que a consciência tem um caráter funcional que é fundamental para a adaptação do sujeito. Ele acreditava que a consciência não é apenas um estado passivo de percepção, mas uma ferramenta ativa que nos ajuda a interagir e a nos adaptar ao nosso ambiente. Portanto, a alternativa correta é o caráter funcional que a consciência apresenta para a adaptação do sujeito. 3. Marcar para revisão. O pragmatismo é uma corrente do pensamento que tem suas origens na filosofia. É uma escola criada no século XIX que teve como teóricos Charles Sanders Peirce e William James Oliver Wendell Holmes, Jr., arrebanhando ao longo do tempo muitos outros. Acerca do pragmatismo de W. James, analise as assertivas abaixo. I. O pragmatismo busca a determinação do saber universal. Segunda, para o pragmatismo, o conhecimento científico é irrefutável. Terceira, no pragmatismo, o conhecimento é pensado em termos de praticidade. Quarta, para o pragmatismo, não interessa a verdade em si, mas a função que ela apresentará para as ações humanas. Está correto o que se afirma em A. E segunda, apenas. B. E quarta, apenas. C. Segunda e terceira, apenas. D. Segunda e quarta, apenas. E terceira e quarta, apenas. Resposta correta.
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. As assertivas terceira e quarta estão corretas. O pragmatismo, como corrente filosófica, valoriza a utilidade e a praticidade do conhecimento, ou seja, o que pode ser aplicado na prática e trazer resultados concretos. Portanto, o conhecimento é pensado em termos de praticidade terceira. Além disso, para o pragmatismo, a verdade não é valorizada por si só, mas pela função que ela pode desempenhar nas ações humanas quarta. Isso significa que a verdade é vista como um instrumento para a ação eficaz, e não como um fim em si mesma. 4. Marcar para revisão. Skinner tem como objeto de estudo da psicologia o comportamento. Ele defendeu a teoria de que todos os comportamentos são resultados de experiência e condicionamentos. Acerca do behaviorismo proposto por Skinner, é correto que se apresentem o behaviorismo radical de Skinner, fortemente influenciado pela teoria da evolução de Darwin, propõe que o homem nasce como uma tábula rasa e que todos os seus comportamentos são adquiridos a partir da interação com o ambiente. A noção de operante proposta por Skinner considerando que homem e ambiente produzem e sofrem efeitos de forma recíproca constitui uma ruptura em relação a concepção watsoniana de homem como um ser autômato, que apenas reage aos pareamentos entre estímulos ambientais. Na perspectiva do behaviorismo radical, eventos como sentir, pensar, se perceber e lembrar são tratados como estados mentais que auxiliam na explicação de comportamentos diretamente observáveis. Diferentemente do behaviorismo metodológico de Watson, que pregava a inviabilidade metodológica de se estudar fenômenos mentais, o behaviorismo radical de Skinner aceita tais fenômenos como objeto de estudo e lhes confere o status de causas do comportamento. Para Skinner, qualquer elemento cognitivo como pensamentos e emoções deve ser evitado na busca por uma ciência do comportamento. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A alternativa correta é a B. Skinner, com sua noção de operante, propõe que o homem e o ambiente interagem de maneira recíproca, produzindo e sofrendo efeitos. Isso representa uma ruptura com a concepção de Watson, que via o homem como um ser autômato, reagindo apenas aos estímulos ambientais. No behaviorismo radical de Skinner, o homem não é apenas um reator, mas também um agente ativo que influencia o ambiente. Portanto, o comportamento humano é visto como uma interação dinâmica entre o indivíduo e o ambiente, e não apenas uma resposta a estímulos externos. 5. Marcar para revisão. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Portanto, é uma ciência que estará sempre em busca das melhores técnicas a serem empregadas nas intervenções psicológicas. Entre as técnicas possíveis voltadas a fobias específicas, está a que objetiva uma exposição gradual àquilo que é temido. Tal técnica é identificada como a de sensibilização sistemática. B. Aprendizagem incondicional. C. Generalização respondente. D. Condicionamento aversivo. E condicionamento clássico. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A de sensibilização sistemática é uma técnica de intervenção psicológica que objetiva uma exposição gradual àquilo que é temido. Essa técnica é baseada na teoria do condicionamento clássico, que afirma que um estímulo neutro pode se tornar um estímulo aversivo quando é associado a um estímulo aversivo. A de sensibilização sistemática envolve a exposição gradual do paciente ao estímulo aversivo, de forma que ele possa se acostumar com ele e perder o medo. 6. Marcar para revisão. Analise o caso de Márcio fictício,
elaborado para fins de aprendizagem. Márcio frequenta as aulas de análise experimental do comportamento, no curso de psicologia, no entanto, ao estudar paradigmas propostos pelo behaviorismo de Watson. Achou a disciplina muito parecida com matemática, a qual lhe causa sintomas de ansiedade. Desde então, Márcio tem apresentado as mesmas reações diante das aulas de análise experimental do comportamento. Com base no condicionamento clássico, está correto o que se afirma em A. O caso de Márcio envolve o processo de reflexo incondicionado. B. O caso de Márcio descreve um processo de extinção respondente. C. O caso de Márcio envolve um processo de generalização respondente. D. O caso de Márcio envolve um processo de dessensibilização sistemática. O caso de Márcio não indica características referentes ao condicionamento. E. Clássico. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. No caso de Márcio, ele está associando a disciplina de análise experimental do comportamento com a matemática, que lhe causa ansiedade. Isso é um exemplo de generalização respondente, um conceito do condicionamento clássico, onde um estímulo semelhante a um estímulo condicionado provoca uma resposta condicionada similar. Portanto, a alternativa correta é o caso de Márcio e envolve um processo de generalização respondente. 7. Marcar para revisão. O termo behaviorismo se origina do termo, em inglês, behavior, que significa comportamento. Como a própria etimologia apresenta, é uma corrente que tem como objeto de estudo o comportamento. Quanto ao modelo de seleção por consequências, apresentado pelo behaviorismo radical, avalia as assertivas a seguir. E o nível de seleção ontogenético relaciona-se aos comportamentos aprendidos por meio da história de vida do sujeito. Segunda, reforçadores negativos diminuem a probabilidade de ocorrência dos comportamentos que os produziram. Terceira, a punição positiva envolve a inserção de consequências aversivas ao sujeito. Quarta, o nível de seleção ontogenético refere-se a reflexos inatos de toda espécie. É correto o que se afirma em A e segunda, apenas. B segunda e terceira, apenas. C e terceira, apenas. D segunda e quarta, apenas. E terceira e quarta, apenas. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. As assertivas I e terceira estão corretas. A primeira afirma que o nível de seleção ontogenético está relacionado aos comportamentos aprendidos ao longo da vida do indivíduo, o que é uma característica fundamental do behaviorismo radical. A terceira assertiva também está correta, pois a punição positiva, dentro do contexto do behaviorismo, envolve a introdução de consequências aversivas para o sujeito, com o objetivo de diminuir a probabilidade de um comportamento ser repetido. Portanto, as assertivas I e terceira são as únicas corretas nesta questão. 8. Marcar para revisão. O behaviorismo metodológico e algumas versões do positivismo lógico excluíam os acontecimentos privados, porque não era possível um acordo público acerca da sua validade. O behaviorismo radical, todavia, adota uma linha diferente. B. F. Skinner, p. 18, 1984, 1993. A partir das noções acerca dos eventos privados, apresentadas pelo behaviorismo radical. Assinale a alternativa correta. A. Rejeita a introspecção como forma de acesso aos eventos privados. B. Entende que eventos privados são resultantes apenas de reflexos condicionados. Aceita que eventos privados não são possíveis de serem estudados. C. Cientificamente. Admite que eventos privados são causas de comportamentos objetivamente. D. Observados. Entende que eventos privados possuem a mesma natureza que comportamentos. E objetivamente observados.
Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. O behaviorismo radical entende que eventos privados possuem a mesma natureza que comportamentos objetivamente observados. 9. Marcar para revisão. As propostas estruturalistas de Titchener sofreram fortes críticas ao final do século XIX. Entre elas a utilização de um método que envolveria introspecção experimental. A partir da análise teórica da obra de Titchener, entende-se tal introspecção como a busca pelo controle e padronização nas autoobservações realizadas. B. A liberdade dos sujeitos em descrever as experiências conforme desejassem. C. A utilização da introspecção para a compreensão da consciência como um todo. A utilização da introspecção apenas para experiências que pudessem ser D. objetivamente observadas. O treino dos sujeitos experimentais, para que pudessem descrever as experiências imediatas com os objetos avaliados. Resposta incorreta. Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A alternativa correta é a letra A, que afirma que a introspecção experimental, proposta por Titchener, envolve a busca pelo controle e padronização nas autoobservações realizadas. Isso significa que, segundo Titchener, a introspecção deveria ser um processo controlado e padronizado, onde o indivíduo observa e analisa seus próprios pensamentos e sentimentos de maneira sistemática e organizada. Essa abordagem foi criticada por muitos, pois acreditava-se que a introspecção deveria ser um processo mais livre e menos estruturado. 10. Marcar para revisão. Leia o enunciado a seguir para responder à questão. Considere o seguinte exemplo: um nadador inexperiente sempre que se aproxima do bloco, em competições, apresenta pensamentos como tomara que desta vez eu não perca o controle. Geralmente, após estes pensamentos, o nadador passa a sentir um incômodo generalizado, tremores, suor, frio na barriga, que ele mesmo chama de pavor. Note-se também que seu desempenho ocorre abaixo do esperado, na medida em que seus índices obtidos nos treinos estão abaixo dos índices apresentados nas competições. Do ponto de vista da análise do comportamento de Skinner, quais processos podem se desencadear quando o nadador se aproxima do bloco? Há condicionamento operante, já que os pensamentos são a causa do pavor. Condicionamento respondente, já que o nadador tem sido punido naturalmente. B. Pelos maus resultados. Condicionamento operante e respondente, já que os pensamentos parecem ter C. Uma dupla função operante de fuga-esquiva da situação aversiva de competição. E eliciador condicionado do pavor respondente. Condicionamento operante e respondente, já que os pensamentos parecem ter D. Uma dupla função respondente de fuga-esquiva da situação aversiva de competição e eliciador condicionado do pavor operante. E reforçamento negativo e punição. Resposta correta. Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado. Gabarito comentado. A alternativa correta é a C. Segundo a análise do comportamento de Skinner, o nadador está passando por um processo de condicionamento operante e respondente. Os pensamentos do nadador funcionam como um operante de fuga-esquiva da situação aversiva de competição, ou seja, ele está tentando evitar a situação que lhe causa desconforto. Além disso, esses pensamentos também atuam como um eliciador condicionado do pavor respondente, o que significa que eles desencadeiam uma resposta emocional de medo. Portanto, o comportamento do nadador é influenciado tanto por suas tentativas de evitar a situação desconfortável condicionamento operante quanto pela resposta emocional que seus pensamentos provocam. Condicionamento respondente.